Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E você confere nesta edição. Data prévia é condenada por fornecer auxílio alimentação com valores diferentes para aprendizes e concursados. Erro de preenchimento em petição enviada pelo PJE não inviabiliza exame de recurso. No quadro Quero Post, esclareça suas dúvidas sobre hora extra. E ainda, TST lança lista de transmissão para envio direto de notícias pelo WhatsApp. O Revista TST começa agora. Um laboratório médico de São Paulo vai ter que indenizar por danos morais uma telefonista contratada de forma fraudulenta. O recurso apresentado pelo laboratório contra essa condenação foi negado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo havia reformado sentença que condenou o laboratório a pagar R$50 mil à telefonista. Para o regional, a indenização era indevida por não haver prova de que a contratação tivesse causado dano à moral, imagem, dignidade ou honra da empregada. Após recurso de revista da profissional, o caso chegou ao TST e a primeira turma restabeleceu a condenação do laboratório. Na ação trabalhista, a empregada contou que depois de 2 anos de serviço prestado, foi procurada por representantes do laboratório para assinar documentos com o objetivo de abrir uma empresa. Os representantes teriam dito que se ela não aceitasse, perderia o emprego. Com medo, a telefonista assinou os papéis. Ela disse que foram abertas empresas diferentes para cada grupo de 4 empregados, com contador e assinatura de contratos. O trabalho prestado por ela, no entanto, não mudou nada, sendo mantida a mesma função, horário e local de prestação de serviço. O laboratório apresentou embargos contra a decisão da primeira turma e o caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, entendeu que ficou comprovado que houve dano extrapatrimonial. Para o ministro, a empresa cometeu ilegalidade durante todo o tempo da relação laboral ao contratar a trabalhadora por meio de cooperativa fraudulenta, precarizando a relação trabalhista e desvirtuando a finalidade social do trabalho. A reclamante foi obrigada a se filiar a uma cooperativa fraudulenta para que pudesse se manter na condição de empregada. Eu penso que aí sim você tem uma situação de constrangimento, isso está retratado no acordo regional e a turma entendeu que era o caso de ordenar a reparação por dano moral. Esse entendimento foi seguido pelo ministro Roberto Freire Pimenta. Se nós não dermos a essa indenização por danos morais, seja no plano coletivo, seja no plano individual, esse caráter indutor, suasório, punitivo, os punitive damages do direito norte-americano, que as indenizações americanas falam, não é propriamente punitivo, mas coercitivo, suasório, nós estaremos enfraquecendo a efetividade das normas de direito material que nós devemos proteger através do instrumento processual. Os ministros Ives Gandra Martins Filho e Maria Cristina Peduzzi tiveram um entendimento diferente. Não há como afirmar que a mera irregularidade da contratação do reclamante gere por si dever de reparar lesão a interesses existenciais, porque a configuração do dano moral depende de especificidades e de comprovação no caso concreto da sua ocorrência. E no caso houve, inclusive, prova de que não ocorreu o dano. Por isso que eu estou dando provimento aos embargos para restabelecer no tópico o acórdão regional e excluir da condenação o pagamento de reparação por danos morais pela mera contratação por meio de cooperativa. Mas, por maioria, os ministros da SDI 1 negaram os embargos apresentados pelo laboratório. Assim, ficou mantida a condenação e a empresa deverá indenizar a telefonista. E a Seção 2 de Dissídios Individuais cassou liminar que suspendia a execução trabalhista iniciada antes de recuperação judicial de empresa. E quem traz os detalhes desse caso para a gente é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana Amélia. O caso envolve a empresa Rima Segurança e um vigilante que prestava serviço na Universidade Federal de Sergipe.
Logo após a Vara do Trabalho de Itabaiana condenar a empresa a pagar créditos trabalhistas ao ex-empregado, a Justiça Civil acolheu o pedido de recuperação judicial da empregadora. Enquanto a ordem de bloqueio do juízo trabalhista ocorreu em outubro de 2015, o processamento da recuperação judicial foi concedido no mês seguinte. A empresa, então, entrou com mandado de segurança, alegando que a execução não seria mais competência da Justiça do Trabalho. Acompanhe agora como foi o desfecho do caso. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe chegou a aceitar o pedido da empresa. Para o regional, mesmo que o rateio tenha sido determinado antes da decisão da Justiça Civil, a execução do crédito trabalhista deve ser realizada pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial. Diante da liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho em favor do ex-empregador, o vigilante entrou com recurso ordinário em mandado de segurança no TST. O relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Breno Medeiros, chamou a atenção para o artigo 6º da Lei de Falências, que diz que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as execuções em face do devedor. Segundo o ministro, essa suspensão é resultado da inexistência de bens e valores suficientes para a satisfação do crédito, mas no caso em julgamento, o bloqueio foi realizado antes de o pedido de recuperação judicial ter sido aceito. Assim, os valores bloqueados pela Justiça do Trabalho não integravam mais o patrimônio da empresa. Ela fez um depósito para a quitação de eventuais eventuais verbas trabalhistas. Então, isso daí não ocorreu depois, não foi pedido, não é depósito recursal, é um depósito judicial que ela devia para a Rima Segurança. Nesse momento, não havia ainda decretação da recuperação judicial. Após o pedido de vista regimental, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, apresentou voto divergente. Para o magistrado, mesmo diante da particularidade do caso, os valores bloqueados passaram a fazer parte novamente do patrimônio da empresa em recuperação, o que afastaria, consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho. A particularidade constatada nos presentes autos é que houve constrição dos créditos que a impetrante tinha a receber da segunda reclamada do processo originário, Fundação Universidade Federal de Sergipe, não constitui, a meu juízo, elemento diferenciador que possibilite a adoção de entendimento diverso ao que ora se expõe, já que referido montante, ainda que bloqueado, passou a fazer parte do patrimônio executado, cuja recuperação judicial foi declarada, sendo do juízo universal competência para a prática de quaisquer atos de execução referentes a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda. O ministro Alexandre Agra Belmonte seguiu a divergência aberta pelo ministro Renato de Lacerda Paiva. Segundo o magistrado, apesar de o bloqueio feito pela Justiça do Trabalho ser uma garantia, ele continua sendo um patrimônio da empresa, estando apenas reservado. Se ele é uma garantia, ele não integra imediatamente o patrimônio no caso aí do recorrido. Ou seja, ele não passa a ser por si só uma propriedade do recorrido. Mas o ministro Emanuel Pereira acompanhou o voto do relator. Para o ministro, como o bloqueio de valores pela Justiça do Trabalho ocorreu antes do acolhimento do pedido de recuperação judicial pela Justiça Civil, eles não integravam mais o patrimônio da empresa. O valor depositado no processo matriz, ele foi realizado antes do processamento do pedido de recuperação judicial da ré. Assim, o depósito judicial não mais integrava o patrimônio jurídico da executada. Acompanharam o relator, ministro Breno Medeiros, para cassar a liminar que impedia a execução os ministros Emanuel Pereira, Delaide Miranda Arantes e Maria Helena Malman. E tiveram o mesmo entendimento da divergência aberta pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, para negar provimento ao recurso ordinário do vigilante, os ministros Alexandre Agra Belmonte e Douglas Alencar Rodrigues. O ministro Alexandre Ramos, que sucedeu o ministro Breno Medeiros na composição da SDI2,
não participou do julgamento. Dessa forma, por maioria de votos, a Seção 2 de Dissídios Individuais cassou a liminar que suspendia a execução trabalhista, iniciada antes de recuperação judicial da empresa. Está disponível no site do TST a pesquisa de elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário relativas ao ano de 2019. As metas representam o compromisso dos tribunais em se aprimorar, entregando à sociedade uma prestação jurisdicional mais célere, efetiva e com qualidade. E agora que o processo de formulação de metas está mais participativo, a sua colaboração é muito importante. A pesquisa estará disponível na internet até o dia 22 de junho. Acesse www.tst.jus.br. E depois do intervalo, você tem alguma dúvida sobre hora extra? Então não perca o quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro de notícias pelas turmas do TST. E eu começo o nosso giro com o destaque da terceira turma. A empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, Dataprev, foi condenada por fornecer aos aprendizes auxílio alimentação com valor diferente do fornecido aos concursados. Na ação, o Ministério Público do Trabalho sustentou que a Dataprev cometeu discriminação injustificada, porque o valor do benefício aos aprendizes correspondia a 25% do pago aos empregados efetivos. O TRT, no Rio de Janeiro, negou o pedido, por entender que o contrato de aprendizagem é um tipo especial de contrato de trabalho. O caso chegou ao TST. O relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou que a conduta da empresa violou o princípio constitucional da isonomia. Sendo assim, condenou a Dataprev ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil e a concessão do auxílio em igual valor a todos os empregados. E a quinta turma declarou que o Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Piauí é o único representante da categoria no estado. Para os ministros, o desmembramento da representação sindical dos peritos oficiais piauienses com a criação de um sindicato próprio violou o princípio constitucional da unicidade sindical. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí, havia confirmado sentença de primeiro grau, entendendo que o desmembramento do sindicato era possível. O argumento foi que os peritos criminais exercem funções que os diferenciam dos demais integrantes da Polícia Civil. Mas o sindicato recorreu ao TST, sustentando que a Lei Complementar Estadual número 37 de 2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí, especificou a atividade de perito criminal como cargo e não como categoria. No TST, o relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, aceitou o recurso do Simpolpe. O ministro observou que o artigo 8º da Constituição Federal proíbe a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Ao citar a consolidação das leis do trabalho, o relator reconheceu que a CLT prevê no artigo 570, parágrafo único, que representantes de profissões, seja pelo número reduzido, seja pela natureza das atividades, que não possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade da categoria, poderão sindicalizar-se pelo critério de categorias conexas. O artigo 571 afirma que, nessas situações, o sindicato principal poderá dissociar-se, formando um sindicato específico, desde que ofereça possibilidade de ação sindical eficiente. O ministro, no entanto, entendeu que o processo em julgamento não se enquadra nas exceções previstas na CLT. No caso dos autos, porém, trata-se de carreira pública dos policiais civis, prevista no artigo 144 da Constituição da República, regida por um único estatuto.
a Lei Complementar Estadual número 37 de 2004, não se podendo falar em representação eclética autorizar o seu desmembramento para representação apenas dos peritos criminais, o que impõe seja prestigiado o princípio da unicidade sindical. Por unanimidade, os ministros da 5ª turma declararam o Simpolp como único representante da categoria dos policiais civis de carreira do estado do Piauí. E a 7ª turma condenou uma empresa de transportes em Minas Gerais pela concessão de folga a um empregado fora do prazo previsto em lei. O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais havia reconhecido a validade de acordo coletivo que autorizava a empresa de transportes a adotar jornada de 5 ou de 7 dias de trabalho por um de descanso, mediante folga extra compensatória. Para o regional, não houve prejuízo ao empregado. Mas, em recurso ao TST, o profissional argumentou que a orientação jurisprudencial 410 da Seção 1 de Dissídios Individuais estabelece que a concessão de repouso semanal remunerado depois do 7º dia consecutivo de trabalho viola a Constituição da República. O argumento foi aceito pelo relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão. Segundo ele, a folga a cada 7 dias tem o objetivo de proporcionar ao empregado descanso físico, mental, social e recreativo. Assim, para que seja respeitada a periodicidade, o prazo máximo para a concessão da folga é o dia imediato ao 6º dia trabalhado. O ministro destacou ainda que o artigo 67 da CLT, que garante repouso semanal de 24 horas consecutivas, é norma de natureza coercitiva e não pode fazer parte de negociação coletiva. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a 2ª turma. O processo de um motorista de caminhão-tanque que teve o recurso rejeitado por erro de preenchimento em petição enviada pelo PJE vai voltar para o TRT da 8ª Região no Amapá. A peça foi registrada como petição em PDF/documento diverso e não como recurso ordinário. O regional havia negado o recurso do profissional por entender que o erro no preenchimento geraria atrasos, violando os princípios da economia e da celeridade processuais. Mas, ao julgar o recurso do motorista, a relatora do caso no TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que não há previsão legal de não conhecimento de recurso ordinário quando a parte registra a petição no PJE de forma equivocada. A turma considerou que o erro poderia ser sanado com a reapresentação do recurso, conforme previsão em resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E esse caso foi publicado na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. O Alexandre Júnior, por exemplo, elogiou a decisão do TST. E essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a dúvida de hoje, publicada no Facebook com a hashtag #QueroPost, é sobre hora extra. A Márcia Stellen conta que na empresa em que trabalha, os empregados são obrigados a fazer hora extra. E, segundo ela, a empresa diz que não é obrigada a pagar porque tem 10 funcionários. Veja agora na reportagem as regras para pagamento de hora extraordinária. A jornada de trabalho varia de acordo com a atividade desempenhada. Tem gente que cumpre 5, 6 horas de serviço por dia. Essa duração do expediente deve respeitar a consolidação das leis do trabalho. De acordo com o artigo 58 da CLT, a duração normal da jornada para empregados de qualquer atividade privada não pode exceder a 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Se o empregado trabalhar a mais, tem direito a receber pela hora extra. O valor a ser pago é, no mínimo, 50% maior do que o da hora normal trabalhada. O artigo 59 da CLT estabelece ainda que o empregado pode fazer, no máximo, 2 horas extras por dia, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, destaca que a empresa deve pagar horas extras independentemente da quantidade de funcionários contratados. Não há correlação entre o direito à hora extra e a quantidade de empregados na empresa. Qualquer hora extraordinária, qualquer hora que extrapole aquilo que foi contratado, sobretudo se for extrapolado o tempo máximo permitido na lei ou na Constituição, né, normalmente é de 8 horas, 44 horas semanais, haverá sempre, para essa extrapolação, o direito a receber a remuneração pela hora extra. Há 10 anos, o ponto eletrônico foi adotado nessa empresa em Brasília. Aqui, o empregado confirma o horário de entrada e saída. Para evitar que o empregado ultrapasse o horário de trabalho, esse restaurante orienta os funcionários a concluir as tarefas no horário do expediente. O fechamento do caixa, por exemplo, é feito dentro da escala de trabalho. O dono explica que foi feito um acordo de banco de horas com os profissionais. Assim, quando alguém sai mais cedo ou chega mais tarde, pode reequilibrar o tempo conforme a situação. Eles conseguem sair mais cedo alguns dias do trabalho, durante a semana, ou então chegar mais tarde. Naquele dia em que o trânsito é maior, eles chegam mais tarde e, ao mesmo tempo, nos dias em que tem que trabalhar um pouquinho mais, eles trabalham. O ministro Augusto César Leite de Carvalho reforça que a compensação de horas tem critérios que precisam ser respeitados. E até 6 meses, o banco de horas não exige a participação do sindicato, né? Pode ser um acordo individual, pela nova lei. E a partir daí, o banco de horas até anual, né? O tempo de vigência dele, né, pode ser de até 1 ano, mas entre 6 meses e 1 ano vai depender de convenção coletiva ou acordo coletivo. Significa dizer, é o sindicato que tem que negociar com o empregador diretamente ou com a categoria econômica do empregador para que possa existir esse banco de horas. Se isso não acontecer, toda hora que exceder a 8ª hora, a jornada normal vai ser considerada hora extra e vai ser remunerada, deve ser remunerada com um adicional de no mínimo 50%. E veja só essa novidade. O TST lançou uma lista de transmissão para envio direto de notícias pelo WhatsApp. Diariamente, os inscritos vão receber, além de reportagens publicadas no site do TST, avisos e informações sobre as atividades do tribunal. Para participar, basta adicionar nos contatos o número 61 99828 8461 e enviar uma mensagem com o seu nome para ser incluído no grupo. O número será usado exclusivamente para o envio de notícias. E no próximo bloco, as notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos com o Revista TST e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. A galeria de presidentes do TST e de corregedores gerais da Justiça do Trabalho ganhou mais 2 fotos. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, corregedor durante a gestão passada do tribunal, e o ministro Ives Gandra Martins Filho, ex-presidente da Alta Corte Trabalhista, foram os homenageados. A cerimônia de aposição das fotos foi aberta pelo presidente da Corte, ministro Brito Pereira, que ressaltou que as fotos expostas conservam a história do tribunal. O TST e o CSJT firmaram um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral para o aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho e do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do TSE. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral será cedido ao CSJT para que seja repassado aos demais órgãos da Justiça do Trabalho. A documentação de projetos e os novos módulos do sistema do CSJT vão ser analisados pelo TSE para que sejam aproveitados pela Justiça Eleitoral. Os 2 órgãos também se comprometeram a capacitar, se necessário, técnicos da área de tecnologia da informação.
O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o TRT da 15ª Região em Campinas, lançaram nacionalmente a campanha Não Leve na Brincadeira, de combate ao trabalho infantil. Para o presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, conscientizar a sociedade dos males do trabalho infantil ajuda a romper um ciclo de pobreza. A produção das peças publicitárias não trouxe ônus financeiro para a Justiça do Trabalho. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, homologou o acordo coletivo de trabalho entre a Casa da Moeda do Brasil e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira. Ficou definido o reajuste de 3,51% sobre salários e benefícios, retroativo a janeiro de 2018 para todos os empregados. O auxílio alimentação aumentou para R$ 436. O reajuste salarial começa a ser pago no mês de julho. O programa Trabalho e Justiça, produzido pela equipe de rádio do TST, vai ao ar diariamente na Rádio Justiça. E os preparativos para a próxima edição do programa estão a todo vapor. E quem vai dar mais detalhes para a gente é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai! Olá, Namélia. O Trabalho e Justiça da próxima semana vai apresentar uma reportagem especial sobre programa de demissão voluntária. Vamos explicar o que é o PDV e quem pode participar. No quadro Quero Post, vamos tirar a dúvida de um ouvinte sobre adiantamento de salário. A empresa é obrigada a fazer o pagamento dessa forma? E já no clima da Copa, entrevistamos o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, sobre direito desportivo. O bate-papo vai ao ar na sexta-feira. Você pode acompanhar tudo isso no programa Trabalho e Justiça, às 10h50 da manhã, de segunda a sexta-feira, na Rádio Justiça. Também é possível acompanhar na página da rádio no site do TST. É com você, Ana Amélia. Tá ok, Dalai. Muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Outras notícias sobre o tribunal você confere ao longo da semana no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.